Imagine que, sobre um dos nós da linha de frente no leste da Ucrânia, surge de repente um cogumelo nuclear, não uma explosão comum. Não é um teste no deserto nem imagens da Guerra Fria. Um ataque nuclear tático em 2025 mirando uma brigada ucraniana e um nó logístico próximo à linha de frente. Muitos achariam que isso levaria direto à Terceira Guerra Mundial. Alguns dizem que o Ocidente só protestaria sem grandes consequências. A verdade é pior. Uma explosão assim mataria milhares de soldados e civis na hora, mas a batalha principal ocorreria em outro lugar. Nas mentes dos políticos da OTAN, Moscou, Pequim e Delhi. E é justamente aí que se decidiria se tudo terminaria com um único choque ou se isso abriria as portas para um mundo onde as armas nucleares não são mais um tabu, mas uma ferramenta comum dos políticos. Neste vídeo não mostraremos mapa nem setas. Vamos imaginar o que aconteceria no dia em que um cogumelo nuclear realmente surgisse sobre a linha de frente ucraniana. Que tipo de bomba a Rússia usaria? O que isso faria com o exército ucraniano no local e o que aconteceria em Moscou, Kiev e Bruxelas? O que nos interessa é apenas se isso resultaria em uma crise nuclear imediata e ameaça de uma terceira guerra mundial, ou se o mundo faria algo ainda pior. Você perceberia que a chantagem nuclear não funciona? Está assistindo ao canal Além das Fronteiras. Vamos começar. Quando Putin arriscaria isso de fato? A arma nuclear é o último recurso, não a primeira reação diante de problemas na linha de frente. Putin só recorreria a ela em um momento que seu círculo percebesse como uma ameaça existencial. Não por uma brigada, mas pelo país e pelo que ele há anos vende ao povo como vitória. O cenário mais comum é este. A campanha da Rússia na Ucrânia está desmoronando e ela pode perder. A Ucrânia rompe em um trecho crucial, ameaça a Crimeia ou outro território que o Kremlin declarou como para sempre russo. De repente, isso não parece mais um compromisso difícil, mas sim uma derrota aberta. Algo impossível de vender em casa ou até nas emissoras de televisão leais. Hoje a linha de frente é diferente, mas houve um momento na guerra em que o mundo parou. Logo chegaremos a esse ponto. O segundo gatilho seria a pressão interna. Uma combinação de impasse militar, sufocamento econômico e tensão interna. Elites estão nervosas, parte do exército frustrada e a sociedade cansada de uma guerra sem resultado claro. Num ambiente desses, é tentador agir de forma chocante para mostrar que Putin ainda está no controle. Uma bomba atômica tática como um gesto. Olhem, ainda temos um trunfo. Mas ao mesmo tempo, isso seria um sinal de que não há outro caminho a não ser arriscar tudo. O principal é simples. Para Putin, a chantagem nuclear é útil enquanto permanece apenas como uma ameaça. Mantém o Ocidente em alerta, atrasa algumas decisões e não custa nada para ele. Um ataque real acabaria com esse conforto. Dali em diante, as ações, não as palavras, seriam avaliadas. A reação do Ocidente decidiria se as armas nucleares se tornariam uma nova norma ou um tabu, pelo qual se paga tão caro que todos pensariam duas vezes antes de usar no futuro. Bomba atômica tática em um cenário real. Para entendermos o que aconteceria em um ataque nuclear, primeiro precisamos esclarecer o conceito. Ao se falar em arma nuclear, muitos pensam no fim do mundo e mísseis indo para grandes cidades. Mas o cenário realista na Ucrânia seria outro. Não um apocalipse estratégico, mas uma bomba atômica tática. Carga menor para destruir parte específica da linha de frente. Sem exagero, metade do país. Ainda é uma força brutal, só que concentrada em um único lugar. Tal arma não seria lançada sobre Kiev ou Lviv. O objetivo seria mais prático. Um grande nó de frente, reunindo o máximo de soldados, equipamentos e logística simultaneamente. Quartel-general de brigada, entroncamento ferroviário a poucos quilômetros atrás da linha, cruzamento de estradas por onde passa todo o abastecimento de um setor. O cenário ideal do ponto de vista do Estado-Maior russo seria simples. Com uma única explosão, eliminar toda a brigada ucraniana, além dos depósitos que a mantêm viva. E ao mesmo tempo fingir que se tratava de um alvo militar, não de um massacre de civis. Atualmente, o cenário de um ataque nuclear na Ucrânia não é muito provável, já que os russos estão avançando na linha de frente e a Ucrânia está na defensiva. Mas mesmo assim, não é apenas um jogo teórico.
Essa possibilidade chegou a ser discutida seriamente até fora do Telegram. Em 2023, antes da contraofensiva ucraniana, uma preocupação específica foi debatida no Ocidente. Se a Ucrânia conseguisse avançar no sul, ameaçar o corredor terrestre para a Crimeia e se aproximar da península, a pressão sobre Putin aumentaria dramaticamente. Naquele período, muitos analistas afirmaram que a chance de o Kremlin usar uma arma nuclear tática aumentaria. Não por um desespero insano, mas como uma tentativa de impedir o colapso total da frente e intimidar Kiev também por isso. A ofensiva fracassou, a Crimeia não foi ameaçada e o risco nuclear diminuiu, mas isso revelou algo importante. O cenário nuclear não é tabu para a maioria, é uma ferramenta que sempre aparece na mesa no momento em que um dos lados sente que pode perder algo existencial. A bomba atômica tática, nesse pensamento, tem 3 funções: destruir uma parte específica do exército ucraniano, chocar Kiev a ponto de assustá-los e desencorajar qualquer resistência futura. Também é um sinal para o Ocidente de que a Rússia está disposta a ir mais longe do que todos pensavam. A questão é se foi isso que realmente aconteceu, e é exatamente aí que precisamos olhar no próximo passo. Não na teoria, mas sim pelo efeito direto da explosão no local. Se a bomba atômica cair, imagine que isso de fato aconteça. Uma bomba nuclear tática atinge um alvo selecionado em algum lugar perto da linha de frente. Primeiro, há um breve silêncio. Depois, um clarão que ninguém conseguiria descrever a olho nu. No epicentro, a temperatura sobe rapidamente a ponto de tudo desprotegido virar material inflamável. Tudo ao redor desaparece: soldados, equipamentos, prédios, árvores e veículos. Nenhum heroísmo, nenhuma chance. Alguns milissegundos depois vem a onda de choque. Tudo o que restou de pé se transforma em destroços. Janelas, blindagem, concreto. A unidade ucraniana que estava reunida na área da explosão é basicamente apagada. Os que estão mais longe sobrevivem, mas não estão bem. Queimaduras, tímpanos rompidos e pessoas lançadas ao chão. Equipamentos pareciam brinquedos. Quem está nas trincheiras ou bunkers tem chance. Mas mesmo lá, tudo depende da distância e de quão bem o abrigo foi construído. Depois vem um momento que talvez seja ainda pior do que a própria explosão. Caos. Os rádios não funcionam direito. A eletrônica pode falhar devido ao pulso eletromagnético. O comando não faz ideia do que exatamente aconteceu. Os primeiros relatos parecem de outro mundo. Algo enorme explodiu e tudo sumiu. Há mortos, número desconhecido. Comandantes têm segundos para decidir se é um ataque convencional ou diferente. Enquanto tentam se situar, drones russos já mapeiam o resultado. Radiação não é só fumaça verde de Hollywood, mas números precisos. A área mais próxima é fatal, mesmo se alguém sobrevivesse à pressão e ao calor. Mais longe do epicentro, o risco já é mais a longo prazo. Queimaduras, radiação, solo e água contaminados. Na linha de frente, poucos lidam com isso nas primeiras horas. A questão principal não é quantos rankings há no ar, mas quem sobreviveu, quem pode lutar e se há risco de novos ataques. À primeira vista, a primeira fase parece um sucesso para a Rússia. Brigada ucraniana eliminada, centro logístico destruído e zona de impacto vira brecha na defesa. Se tudo saísse como planejado, as tropas russas estariam prontas para explorar o caos ucraniano. Aqui surge o primeiro paradoxo. Ao usar uma arma nuclear, o conflito deixa de seguir apenas a lógica militar. A unidade é só o começo. Mais relevante é o que ocorre agora em Kiev, Bruxelas e Washington. E é justamente lá que se decide se este será o único cogumelo ou o começo de algo que ninguém mais conseguirá parar. Reação de Kiev e da OTAN. No momento em que a primeira bomba atômica cair, Kiev terá 2 guerras paralelas. Uma na linha de frente e outra na mente das pessoas. Primeiro vem o choque. O comando deve descobrir os fatos. Onde foi a explosão? Qual seu tamanho? Há risco de novo ataque? Os primeiros minutos são um caos de informações. Defesa antiaérea relata lançamento. Radar detectou clarão. Unidades locais permanecem em silêncio. A imagem só começa a se formar com os primeiros fragmentos de notícias.
Algo enorme explodiu, a unidade na área foi destruída ou isolada, a zona está contaminada. Kiev tem, nesse momento, 3 tarefas imediatas: estabilizar o exército, estabilizar o país e conquistar o apoio do Ocidente. O principal no exército é evitar o pânico. Ordem do tipo: dispersar grandes agrupamentos, aumentar a dispersão do equipamento, minimizar a concentração de pessoas em um só lugar. O ideal é já ter um plano preparado com antecedência. Também é necessário um sinal claro para os soldados. Seguimos lutando. A linha de frente não pode ceder só porque o inimigo usou outra bomba. Se na linha de frente acreditassem que um ataque nuclear é o fim, a Rússia venceria sem usar outra bomba atômica. Em casa, o presidente e o governo precisam fazer o oposto do pânico. Explicar o que aconteceu sem minimizar, mas também sem criar uma sensação de total impotência. O ideal seria um discurso curto e decidido no estilo: sim, a Rússia ultrapassou a linha vermelha. Sim, temos vítimas, mas o sistema do Estado está funcionando. O exército segue lutando e não estamos sós. Se Kiev tivesse agido de forma caótica nas primeiras horas, também teria desmoronado a imagem interna de resistência que a Ucrânia vem construindo há anos. O terceiro aspecto é o Ocidente. A Ucrânia, nas primeiras horas, pressionaria por 3 pontos ao mesmo tempo. Primeiro, definir claramente o ataque como nuclear, sem incidentes, sem ambiguidades. Em segundo lugar, exige-se uma resposta concreta da OTAN e União Europeia, não só declarações de condenação. E em terceiro lugar, novos pacotes de ajuda que tornem a Ucrânia um alvo ainda mais resistente, não uma vítima pressionada à rendição. Na prática, isso traria pressão para fornecer algo antes considerado tabu: mísseis de longo alcance, alguns tipos de aeronaves e possível defesa antiaérea da OTAN fora da Ucrânia, mas em apoio ao país. Em Bruxelas e Washington, havia uma corrida entre o tempo e os nervos. Na teoria, há vários cenários pós-ataque nuclear, mas na prática a decisão se limita a 3 opções. A reação inicial seria muito dura, mas sem retaliação nuclear direta. Isso significa um embargo total à energia russa para o mundo inteiro, sanções secundárias rigorosas contra bancos e empresas que ainda ajudam a Rússia e um pacote de medidas militares. Desde o envio rápido da tecnologia mais avançada à Ucrânia, até ataques diretos da OTAN contra forças russas na Ucrânia ou parte da frota do Mar Negro. O recado é claro: um ataque nuclear custará sua vantagem militar e causará sufocamento econômico. A segunda opção seria impor sanções severas e armar massivamente a Ucrânia, sem ataque direto da OTAN às forças russas. Esse é o cenário defendido pelos países que mais temem confronto direto da aliança com uma potência nuclear. Na prática, isso significaria uma avalanche de armas para Kiev, a liberação de tudo o que foi bloqueado até agora, e o isolamento total da Rússia no comércio e nas finanças. E possivelmente o envio de novas unidades da OTAN ao leste. Mas nenhum míssil da OTAN atingiu diretamente posições russas. A terceira linha seria uma reação fraca. Palavras duras e novas sanções, mas sem ultrapassar as linhas vermelhas já definidas. Exatamente esse é o cenário que eles desejariam no Kremlin. Isso provaria que a chantagem nuclear funciona, que o mundo até protesta, mas na verdade não quer arriscar nada que possa levar a um conflito direto entre a OTAN e a Rússia. Moscou também estaria formando sua própria equipe de crise. O Kremlin precisaria vender dentro do país o ataque nuclear como um passo defensivo forçado e, ao mesmo tempo, monitorar cuidadosamente até onde o Ocidente está disposto a ir. Se a reação fosse mais branda do que o Kremlin esperava, poderia ser vista como sinal verde para a futura escalada. Se fosse mais dura do que as elites russas esperavam, o ataque nuclear pareceria, depois, mais um suicídio estratégico do que uma vantagem. Como o resto do mundo reagiria? Uma explosão nuclear na Ucrânia dividiria o mundo em 3 grupos. Aqueles que estão ao lado do Ocidente, aqueles que estão ao lado da Rússia e aqueles que até agora tentaram ficar em algum lugar no meio, mesmo que muitas vezes apenas de aparência. É justamente esse terceiro grupo que seria fundamental. China, Índia, Turquia, países do Golfo Pérsico, Brasil, África do Sul.
Todos que defendem um mundo multipolar e rejeitam a imposição ocidental. A China enfrenta um dilema. A Rússia é um parceiro útil para ela. Mais fraco e dependente, porém barulhento opositor dos Estados Unidos da América. Por outro lado, para Pequim, é um pesadelo, um mundo em que armas nucleares começam a ser usadas como parte de uma guerra normal. Porque se o tabu cair na Ucrânia, por que um dia não se poderia discutir uma solução tática também em outros conflitos que envolvem a China? Pequim teria que decidir se vai frear publicamente a Rússia ou se vai encobri-la. Uma condenação dura, e o distanciamento aproximariam Pequim do Ocidente. Uma aprovação discreta tornaria Pequim corresponsável pelo fim do tabu nuclear. A Índia, potência nuclear, enfrenta questão parecida, vizinha ao Paquistão e observando a China. Para Delhi, o tabu nuclear é uma zona de proteção. Se o mundo aceitasse um ataque tático russo só com protestos verbais, futuros conflitos regionais teriam um risco ainda maior. Assim, a Índia teria motivo para se opor, ao menos retoricamente. A questão é se ela estaria disposta a aderir a medidas econômicas mais duras, que afetariam seus próprios interesses no comércio com a Rússia. Os estados do Golfo Pérsico, a Turquia e o Brasil tentariam maximizar sua própria influência. Alguém se ofereceria como mediador. Alguém tentaria silenciosamente negociar acordos melhores de energia ou armamentos em troca de gestos políticos. Nem todos lidariam com uma pergunta desconfortável. Como explicar aos cidadãos e exércitos se fingirem que o uso de arma nuclear em guerra ofensiva desde a Segunda Guerra Mundial seria só mais uma escalada? Mercados e grandes empresas também fariam sua própria história. Multinacionais e grandes investidores agora teriam que considerar algo antes restrito à análise de segurança, não às planilhas do Excel. É aceitável atuar por anos em um país que quebrou o tabu nuclear após décadas? Alguns negócios sairiam discretamente, outros permaneceriam sob pressão reputacional. E assim, a nova linha divisória não seria apenas entre a OTAN e a Rússia, mas também entre os países que toleram um ataque nuclear e os países que realmente punem por isso. A maior questão geopolítica seria simples. O resto do mundo imporia um preço tão alto por um ataque nuclear que ninguém mais ousaria repetir? Ou se o cansaço, o cinismo e os interesses econômicos vão prevalecer e o mundo, depois de alguns anos, vai simplesmente seguir em frente? Aconteceu. Vamos seguir em frente. No primeiro caso, a guerra russo-ucraniana, paradoxalmente, fortaleceria o tabu nuclear. No segundo, criaria um manual para qualquer futuro autocrata que se encontre encurralado e pense em como ainda pode chantagear. Conclusão: qual é o aprendizado? Se juntarmos tudo isso, o cenário nuclear na Ucrânia não parece um fim do mundo de Hollywood, mas sim um gambito político-militar brutal e sujo. Uma explosão, uma unidade ucraniana destruída, um ponto queimado na linha de frente, choque, caos, mortos. E logo depois vem a segunda onda, que é ainda mais importante do que a própria onda de choque. Decisões em Kiev, em Bruxelas, em Washington, em Moscou, em Pequim. Um tabu que durou décadas desapareceria em um segundo. A questão não é o que ocorreu no epicentro, mas se o mundo deixaria passar. A ameaça mantém o Ocidente em alerta de graça, sem custo político ou econômico. Uma explosão real eliminaria essa vantagem e causaria graves consequências internas e externas. No campo de batalha, ele só teria um choque momentâneo na linha de frente, sem vitória milagrosa. Assim, a arma nuclear serve como seguro para situações extremas, não para curto prazo. Ainda assim, devemos nos preocupar com isso. Pelo contrário, especialmente em cenários que são pouco prováveis, mas têm consequências enormes, faz sentido saber o que aconteceria após o primeiro clarão. Quem teria influência? Como reagiria o Ocidente? O que fariam China e Índia?
E se o mundo lidaria com a chantagem nuclear de modo a desestimular outros? Ou se, depois de alguns anos, nos acostumaríamos com o fato de que as armas nucleares são apenas uma versão mais cara e muito mais brutal da artilharia? Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado.